Canal 69 na área e hoje vamos falar da rodada do Brasileiro. Rodada boa, hein? Cheia de gols. Vamos falar do VAR, polêmica com o VAR, como sempre, não pode faltar. Vamos falar também, cara, do Cruzeiro. O Cruzeiro ganhou mais uma, tem até uma colinha aqui. E vamos começar falando de um jogo, que foi o jogo do Mirassol e Corinthians. E o Corinthians perdeu de virada para o Mirassol. Só que eu vou falar de um lance específico, que foi o pênalti do Memphis Depay. Cara, o Memphis, todo mundo sabe que ele é aquele jogador que ele não se enquadra no futebol brasileiro, ou às vezes até se enquadra bem demais, porque quando ele tá jogando você não entende que ele é um jogador que veio de fora. Porque ele entende da catimba, ele entende ali da questão da questão plástica do jogo, ele entende bastante. Teve um jogo que, na saída de bola, ele deu aquele bicão para frente, e todo mundo para lateral, e todo mundo ficou assim: o que ele quis fazer? E até hoje ninguém sabe o que ele quis fazer. Mas ele é um jogador que ele é ou 880, ou você vai gostar bastante ou não vai gostar nada. E nesse jogo, cara, o Corinthians teve um pênalti a favor, e ele foi cobrar o pênalti e cobrou tentou uma cavadinha. Na verdade, ele conseguiu. E o goleiro, Valdo, por pouco ele não tomou gol. Ele já tinha saído, já tinha se deslocado, só que ele conseguiu voltar e conseguiu espalmar a bola. Só que o que mais me chama a atenção é que depois do jogo, o Dorival falou que ia conversar com o Memphis, fazer uma reunião para entender o porquê que ele tentou dar uma cavadinha. E aí que eu queria chegar. Como assim reunião? Por quê? Todo mundo sabe que se tá no jogo é para usar. Se tivesse ganhado o jogo, se o Memphis faz o gol e o Corinthians ganha o jogo, teria reunião? Teria reunião para falar assim, ó, cavadinha não pode, o que está acontecendo? Nesse momento do Corinthians a gente tá precisando vencer, então não pode cobrar cavadinha, tem que ser mais objetivo. O que vai falar? O que ia falar se ganha o jogo? Só que perdeu, né? Beleza. E ele vai lá e fala que vai fazer uma reunião para entender o porquê, qual é a decisão do Memphis. Mano, eu não sei, eu acho meio estranho isso daí. Meio estranho, porque você não tem que, cada vez que você tomasse uma decisão de campo, você for explicar o porquê você tomar aquela decisão, o futebol deixa de ser isso aí que a gente conhece. Essa autonomia. Às vezes o cara tentou fazer o diferente, se consegue. Ia sair na mídia aí, Memphis, o diferenciado, abusado. Ia ser várias características que ele ia colocar ali ao jogador por ter feito um gol de cavadinho. Mas perdeu. Então, assim, a coisa que acontece, velho. Acontece. Mas achei bem estranho essa questão do Dorival aí. Cara, o VAR teve um lance no jogo do Flamengo. Na verdade, 3 lances que eu queria trazer aqui, que eu até separei aqui. Um foi a expulsão do Gerson no lance com o Eric Pulga, onde o Gerson deixa o pé ali e pega por cima do tornozelo do jogador. O Daronco, que foi o árbitro que apitou, ele deu o cartão amarelo no campo. O VAR chamou para revisão. Até aí, normal, beleza, top. O cara foi na revisão, viu que realmente o lance foi um lance para cartão vermelho, para expulsão, e expulsou. Depois, teve o lance do domingo também, que eu queria falar, com o Wallace. Que para mim, cara, foi a mesma coisa. A mesma coisa do lance do Gerson. Só que aí o VAR não chamou para revisão. E aí eu fiquei assim, cara, por que não chamou? Aí o PC, ele analisou o lance depois e falou que o lance realmente era passivo de cartão amarelo, porque foi uma jogada temerária, mas não teve a intensidade e ele tocou na bola antes. Pô, não sei não. Não sei não. O fato de tocar na bola, se ele anula a jogada, eu acho que não anula.
Não anula. E também ele deixou o pé também e foi por cima. Foi acima do tornozelo. Então, é um lance que ele é passivo de cartão vermelho. Ou, no mínimo, de uma revisão. Deveria ter sido dada a revisão lá. O VAR deveria ter chamado, mas não chamou. E o lance do pênalti, que foi um lance, no mínimo, curioso. Por quê? Porque é um lance que ninguém reclama de nada. Ninguém viu nada. E nem o árbitro, nem os jogadores do Flamengo, ninguém viu. Que tá lá na área, lá tá tendo aquela bagunça na área, o jogador caído no chão, jogador do Bahia, e ele encosta a mão na bola. Ou melhor, a bola encosta na mão do jogador. E o VAR, por uma norma que agora que já passou a ser aplicada nesse campeonato de agora, do 2025, é que se acontece um lance onde o árbitro não viu a jogada, algum lance, alguma infração ou alguma possível infração, ele vai ser chamado até a cabine do VAR para analisar e dar o veredito se houve infração ou se não houve infração. Exemplo. Dividida na área ali, teve um lance de a bola bateu na barriga do jogador e resvalou na mão. Em alguns lances isso é pênalti, em outros não. Agora, a decisão, se o VAR não viu, o lance não vai seguir. Por mais que seja uma questão de interpretação. Não é o VAR que vai interpretar se houve o lance, se houve a infração ou não. O árbitro de campo não viu. Mas é uma jogada que é passiva de interpretação. É uma jogada interpretativa. Vai chamar o árbitro de campo vai até a cabine e vai analisar se houve a infração ou não. Então, assim, agora a gente vai ter mais acionamento do VAR com o árbitro de campo. Então, nem toda vez que o árbitro for na beira do campo, significa que é porque houve uma infração. Às vezes é só para ele analisar e dar o veredito dele. Eu não entendo muito bem essa norma, porque eu acredito que quem está no VAR tinha que ter essa autonomia também. Para não ficar parando muito o jogo. Qualquer lance, só porque, será que... Não, chama lá, melhor chamar. Então, assim, eu não concordo muito, não. Mas tá aí, é para usar, né? Tá no jogo e é para usar. Mas é isso, eu acho que faltou coerência. Sempre falta, né? A arbitragem brasileira é um poço de falta de coerência. Falta critério, mas essa foi a arbitragem no jogo do Flamengo. Cruzeiro, evolução. Vem se mostrando mais nítida, né? Cruzeiro vem jogando bem. Os jogadores vêm entendendo o que o técnico tenta mostrar. E, cara, foi mais um jogo onde só o Cruzeiro jogou. Pareceu bastante o jogo contra o Bahia. Só que, nesse jogo, o volume ofensivo do Cruzeiro foi muito grande. Cara, foi muito grande. Foi uma diferença grotesca do que foi o Cruzeiro nesse jogo do que foi o Sport. O Sport, todo mundo sabia que o Cruzeiro era muito favorito para essa partida. Porque o Sport está líder da última fase, né? Se virar a tabela de cabeça para baixo. Ele é o último clube, o último time, o 20º. Então, assim, o Sport, ele vem... Esse ano ele vai brigar para não voltar para a Série B. Porque agora ele tem que ganhar 2 jogos e torcer para os resultados dos outros times para poder sair dessa situação. Só que eu acredito que o Sport, eu não vou falar em respeito ao torcedor do Sport, mas tem que abrir o olho, porque ele não jogou, o Sport não jogou, gente. Não entrou. No segundo tempo, vai ter aquela impressão de que o Sport melhorou no segundo tempo, mas foi o Cruzeiro que já estava com os resultados feitos e deu aquela baixada, começou a fazer as alterações para poupar, porque tinha alguns jogadores que estavam pendurados. A melhora do Sport foi na entrada do jovem lá, eu esqueci o nome do garoto, 17 anos, que deu uma injeção de ânimo no time, mas não adianta. Ele sozinho não consegue fazer nada. Mas o Sport foi muito ruim, muito, muito ruim.
E assim, poderia ser mais? Poderia, só que o Cruzeiro poupou os jogadores, porque tinha jogadores que estavam pendurados, e outro, o resultado já estava muito bom. Estava muito bom para o Cruzeiro. Questão de vitória, de confiança e de saldo de gol também. Porque no saldo, o Cruzeiro fez mais 4 de saldo de gols. Então, assim, o Cruzeiro jogou muito bem. Matheus Pereira voltando a atuar bem, ofensivamente, porque o Matheus Pereira, de uns jogos para que ele está atuando mais defensivamente, ele está ajudando muito na questão defensiva, mas não está conseguindo construir as jogadas objetivas no ataque. E o Matheus Pereira, ele é um cara que, assim, você tem que entender o momento do Matheus Pereira, porque ele é um cara que ele vinha com um peso muito grande de carregar a responsabilidade de tudo que aconteceu no jogo, tinha que passar nos pés do Matheus Pereira. A mídia sempre colocou isso. É o diferente do time, é o craque do time, é o 10 do time, é isso, é aquilo. Isso pesa. Isso pesa. E quando chega os jogadores que podem dividir esse protagonismo com o Matheus Pereira, ele tende a pegar menos na bola, ele tende a participar menos dessa construção. Por quê? Porque ele não tem essa responsabilidade toda só para ele. Já consegue dividir isso. E é muito bom. Faz muito bem para o Matheus Pereira e faz muito bem para o Cruzeiro. Mas parabéns ao Matheus Pereira. Voltou a jogar muito bem. Lucas Silva, cara. O Lucas Silva, para mim, tá vivendo a sua melhor fase no Cruzeiro. Porque de quem era questionado, já pediram para sair há muito tempo. Ele falou que o ciclo do Lucas Silva já tinha acabado, tá? E ele provando que não. Que futebol realmente é fácil. Uma hora vai estar bem, outra hora não vai estar. Mas muito bom o jogo do Cruzeiro. E agora vamos falar mais do campeonato. Vamos passar aquele resumo, né? E só ressaltar aqui. O Cruzeiro briga pelo título. Briga pela Libertadores, G4, G6. Briga na primeira parte da tabela. O Cruzeiro briga pelo quê no campeonato? Eu acho que é uma resposta que ela não pode ser leviana, de você virar e falar o Cruzeiro vai brigar por G4, o Cruzeiro vai brigar por título, o Cruzeiro vai brigar. Por quê? Porque você está na 8ª rodada do campeonato. Tem muito jogo pela frente ainda. E no meio do ano vai ter um fator que vai mudar muito o rumo do campeonato, que é janela de transferência. Na janela de transferência, a gente vai poder dar uma resposta mais objetiva do que o Cruzeiro vai brigar. O que o Cruzeiro espera brigar no campeonato é fácil, a gente sabe. O próprio técnico na coletiva, quando ele fala da Sul-Americana, ele falou isso. Ele não quer participar da Sul-Americana. Só que tem duas saídas para você não participar da Sul-Americana. Ou você classifica para a Libertadores, ou você vai para a Série B. Então, assim, e o Cruzeiro não quer ir para a Série B. Então, assim, o que o Cruzeiro quer, a gente já sabe. Mas o que o Cruzeiro tem condição de fazer? Dado que no jogo onde o Cruzeiro colocou os reservas, você viu que não teve ali uma esperança de você olhar e falar assim, ó, se tal pessoa não tiver bem, se tal jogador não tiver bem, esse aqui vai cumprir. Porque não, aí hoje o Cruzeiro não tem esse banco de reserva para, né? É tanto que o próprio Cruzeiro falou que o próprio dono do Cruzeiro falou que vai buscar uns 4, 5 nomes na janela de transferência. Eu acho que tem que buscar mesmo nomes de tanto para chegar para ser titular e também tem que ver quem vai sair, né? Mas é isso. Vamos passar aqui dar uma pincelada aqui sobre a rodada do Brasileirão. Botafogo 4-0 no Inter. Botafogo retomando os trilhos aí da competição. Palmeiras e São Paulo. Palmeiras ganhou 1-0, retomou a liderança do campeonato. Sport 0, Cruzeiro 4. Goleada do Cruzeiro. Fortaleza foi o time que deu a maior goleada até aqui do campeonato e ocasionou a demissão do técnico do Juventude. 5-0 para o Fortaleza nessa rodada. E o Juventude, eu acho que esse ano ele briga para não cair, assim como o Sport. Mirassol e Corinthians. O Mirassol, para mim, é a surpresa do campeonato até aqui. Vem fazendo um campeonato muito bom, consistente.
não tem time para poder chegar forte o campeonato inteiro, porque você não tem ele não tem um banco de reservas. Você tem aquele time de jogadores que, para mim, não é o suficiente para você brigar por grandes coisas no campeonato. Mas até aqui, parabéns ao Mirassol. Muito bom jogo. Vitória virada em cima do Corinthians. Vitória e Vasco. 2-1 para o Vitória, em cima do Vasco. E o Vasco tá complicado, hein? Fernando Diniz chega aí. E para mim, o Fernando Diniz é o técnico que melhor vai se encaixar nesse time do Vasco. Porque é tão esquisito que pode dar certo. Todo mundo sabe que o Fernando Diniz é um cara que ele precisa de tempo para poder fazer as coisas acontecer. Só que você está no meio do campeonato. Talvez você não vai ter esse tempo. Só que também ele já treinou o Vasco, já teve uma passagem pelo Vasco. Então isso pode ser um ponto positivo aí pro Fernando Diniz e pro Vasco também. E acredito que o Fernando Diniz ele vai voltar diferente do que aquele Fernando Diniz que você viu nos últimos trabalhos, no Fluminense, tanto na seleção brasileira, no Cruzeiro também, que ele falou que ele estava precisando de um tempo para poder rever algumas coisas. Uma reflexão interna dele mesmo, o que ele disse. Eu acho que vai ver um Fernando Diniz mais tranquilo, sem aquele peso também de sair de um clube e entrar em outro, não ter aquela coisa para poder avaliar o próprio trabalho de fora, né? O Grêmio empatou com o Bragantino 1-1. O Bragantino perdeu ali a chance, né, de ficar na liderança do campeonato. Flamengo e Bahia 1-1 e Galo 3-2 em cima do Flu. E hoje a gente tem mais uma rodada, que é os últimos dois times que tem para jogar, que é o Santos e o Ceará. Hoje às 8 horas, na casa do Santos. E é isso, cara. É isso. Resumão mesmo. Eu vou trazer mais conteúdos mais detalhados sobre assuntos específicos, né? Porque falta tempo para mim poder estar gravando. Mas espero que vocês tenham gostado e possam me dar uma moral aí, cara, para poder se inscrever no canal, ative aí as notificações e comenta também o conteúdo. O que vocês querem que eu fale sobre o quê? E assim, eu tinha mais um recado para dar para vocês. Se inscreve no canal. Tamo junto. Fui.